Tá, lembrando então que a gente começou a gravar este momento de discussão, tá? Cuidado com os dizeres, com os verbetes, porque isso vai estar disponível para todos e todas, não só alunos, como responsáveis e a própria instituição. Então nós vamos fazer o seguinte hoje. Dentro da Química 3, que a gente se propôs a discutir a questão de química orgânica, nós vamos falar de algumas propriedades físicas e químicas que os compostos orgânicos têm. A gente tem como prever e discutir e avaliar um pouco disso com alguns aspectos que a gente já estudou dentro da química. Quando eu falo de propriedade física e química, eu acho que não há necessidade da gente ter que recordar. Então é uma questão de eu perguntar e vocês falarem. Me fala uma propriedade física que os compostos, que as substâncias possuem. Pode falar ou pode escrever. Fala para mim. Uma propriedade física. Perder calor. Perder calor você entende como uma propriedade física ou como uma propriedade química? Como é que um composto orgânico pode perder calor? Na mudança de estado físico, diz para mim, na mudança de estado físico, há possibilidade de perda de calor? Me dá exemplo de uma mudança de estado físico que perde calor. Cristalização, solidificação, liquefação, não é isso? Tudo isso muda, é mudança com perda de calor, beleza? Mas existem processos químicos que permitem a perda de calor? Desculpe, tá, meu caro? Mas sim, vocês cansaram de ver isso. A combustão, a queima de composto orgânico não libera calor. Então a questão de perder calor pode ser de um modo físico ou de um modo químico, entendeu? Então vocês comecem a dar um upgrade nos apontamentos de discussão de vocês, tá? Quando a gente está falando de propriedade física aqui, a gente está falando de estado físico, está falando de algumas coisinhas, mas, por exemplo, de algumas propriedades químicas, a gente pode estar falando na questão de solubilidade. Você acha que solubilidade é uma característica química ou física? É química, porque você está mexendo com as interações entre as partículas, mais intensas ou menos intensas. Então, isso tem a ver. E quando a gente fala de composto orgânico, eles têm uma certa particularidade. Qual é a principal particularidade que o composto orgânico tem em comparação a todos os outros orgânicos? Desculpa, a todos os outros compostos. Qual é a característica principal que a gente tem que levar em consideração? Melhora. Não é o carbono, é o que de carbono? Que a gente fala direto aqui. Não, Rafael. Perdão. Então, o que a gente tem de particular dentro do composto orgânico é a cadeia carbônica. Né? A cadeia carbônica tem uma particularidade. Qual é a particularidade dela? Que toda cadeia carbônica ela tem uma natureza apolar. E essa apolaridade ela vai interferir. Essa polaridade da cadeia ela interfere tanto nas propriedades físicas quanto em propriedades químicas. Então é bom a gente dar uma abrangência e lembrar desses apontamentos. Perdão. Porque isso vai interferir em alguns processos que a gente já estudou e ainda vai estudar. Então, ó, vamos lembrar aqui, né, que o composto orgânico, obviamente, é formado pela cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica é formada por ligações entre vários átomos de carbono. Essas ligações elas podem ser ligações simples, elas podem ser duplas ou triplas. Ter dupla ou tripla ligação, por exemplo, vai garantir uma maior reatividade do composto. Né? Porque eu tenho uma fonte de elétrons ali, uma fonte de carga negativa. Então aquilo ali pode ser um ponto de reatividade. Um composto insaturado,
ele pode ser muito mais reativo do que um composto saturado, correto? E aí, esses carbonos, eles normalmente estão ligados ao hidrogênio. Então, quando a gente fala de cadeia carbônica, no geral é sempre carbono e hidrogênio, mas existem alguns outros átomos diferentes que se encontram ali. Então, eu posso encontrar o átomo de oxigênio. Lembre-se que o oxigênio é bivalente, ele pode fazer duplas ligações, ou fazer, eu tenho que fazer duas ligações. O nitrogênio, que é trivalente, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, e o enxofre, que, assim como o oxigênio, também é bivalente. Então a gente pode encontrar essas substâncias presentes ali nos compostos orgânicos. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente observa e discute, né, que essas propriedades, tanto as químicas quanto as físicas, elas dependem da existência ou não desses elementos nas moléculas. Esses elementos que a gente mencionou aí, diferente do carbono e hidrogênio, que a base do composto orgânico é a cadeia. Tá, então se tem oxigênio ou não, se tem enxofre ou não, se tem halogênio ou não, se tem nitrogênio ou não, isso vai ser levado em consideração. Uma segunda coisa que a gente leva em consideração são os tipos de ligações. Composto orgânico, em sua natureza, é um composto molecular, é uma molécula. Se é uma molécula, eles fazem ligações covalentes. Então, se forem ligações covalentes, nós temos que observar se essa ligação, por exemplo, ela é polar ou apolar. Mas eu posso ter ligação iônica na cadeia carbônica também. Então, uma ligação iônica, eu vou ter carga positiva e carga negativa. Então, isso tudo a gente observa. Já vou mostrar umas figurinhas aqui, umas imagens que facilitam. E a questão da geometria, né? A gente falou recentemente sobre isomeria e falou sobre, por exemplo, de girar a molécula no espaço para observar diferenças entre elas. Essas diferenças elas podem interferir ou não numa reatividade. Pode fazer com que um composto se torne mais reativo ou não, mais estável ou não. E essas questões todas são levadas em consideração, tá certo? Lembrando aí que se você quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum apontamento, é só usar o microfone ou escrever aí no chat, beleza? Então, olha só. Olha aqui, vamos primeiro observar a questão da polaridade. Como eu disse, composto orgânico tem ligações covalentes, não tem carga positiva, não tem carga negativa, mas podem existir polos. Como é que a gente leva em consideração? Então, por exemplo, esse composto que eu estou mostrando para vocês aí da esquerda é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, e esse composto ele é 100% apolar. Por que ele é chamado de composto apolar? Que resposta vocês me dariam para esta pergunta? Por que um hidrocarboneto ele é apolar? Tempo. Pois é. Bonito, hein? Tô adorando ver a resposta, hein? Chuta aí, gente. Por que o hidrocarboneto ele é apolar? Não porque o carbono, mas essa ligação química entre o carbono e o hidrogênio, entre o carbono e o carbono seria polar, porque não existe diferença de eletronegatividade. Mas entre o carbono e o hidrogênio, a diferença é tão mínima que a gente considera que essa ligação também é apolar. Então, um hidrocarboneto ele é apolar porque todas as ligações químicas existentes nele são ligações apolares. Correto? Agora, se eu olho para esse composto aqui da esquerda, esse etanol aqui, e tenho aqui a presença da hidroxila, a presença do átomo de oxigênio. Para quem não se lembra, o oxigênio é um dos átomos mais eletronegativos que existem, correto? Então a presença do oxigênio aqui gera um polo
negativo, porque ele vai puxar os pares de elétrons da ligação para perto dele. E aí eu gero polos positivos e polos positivos no carbono e no hidrogênio. Por isso que o etanol é solúvel em água. Porque mesmo tendo uma cadeia carbônica, há uma certa polaridade dessa cadeia. E aí eu consigo interagir essa molécula com a molécula de água. Se essa cadeia carbônica fosse cada vez maior, a característica polar dela seria mais presente, mais manifestada. Beleza? Aqui embaixo eu já não tenho compostos polares, porque aqui eu tenho uma ligação iônica. Né? É só lembrar, gente, apareceu metal, você pode afirmar que a maioria dessas ligações são iônicas. Então esse ponto aqui não é um polo positivo e um polo negativo. São cargas positivas e cargas negativas. Agora, se eu comparar esse composto, que eu botei a seta aqui, com esse de baixo, nós temos particularidades. Ó, eu tenho aqui uma cadeia que contém 1, 2, 3, 4 carbonos. O composto de baixo tem carbono pra caramba, né? Carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui tem 18 carbonos. E esse aqui tem 4. Diz para mim, no raciocínio, qual desses dois tenderia a ser ter uma solubilidade maior em água. O de 4 ou o de 18? Maior solubilidade. O de 4 ou de 18? É o contrário. É o primeiro. Por quê? Porque se eu tenho uma cadeia carbônica menor, eu diminuo a característica apolar dessa cadeia. Então eu consigo solubilizar um pouco melhor na água. Esse de 18 carbonos, que tem uma cadeia carbônica maior, então eu garanto uma maior apolaridade. Então a interação com a água é praticamente nula. Esses dois compostos que a gente está discutindo aí são sais. São sais, sais orgânicos, só que esse sal aqui de baixo, 18 carbonos, tem um nome em particular. Eu já comentei sobre ele. Esse aqui é o que a gente chama de sabão. Vamos lá. Me confundi com aquela coisa que se a cadeia se estende, você falou mais algo. Quando eu falo a cadeia é mais extensa, eu quero dizer que tem cada vez mais carbono. Se a cadeia carbônica for cada vez maior, a característica polar ela vai ficando cada vez mais intensa, entendeu? E aí eu diminuo essa interação com a água. Quanto menor for a cadeia, sendo que eu tenho polos ou cargas positivas e negativas, eu consigo interagir um pouco mais com a água, tá certo? Então o sabão, por exemplo, ele não vai interagir vai interagir nesse ponto aqui, correto? Mas, por exemplo, os óleos que têm cadeias carbônicas tão grandes assim, eles não interagem com a água nesse aspecto. Perguntas para a gente passar para o próximo assunto. Vou passando enquanto isso. Quem tiver vai digitando aí. Beleza? A solubilidade, a gente acabou de falar, não é isso? Tem a ver, a gente pode confundir, na verdade os dois assuntos estão muito relacionados, a questão da polaridade e a questão da solubilidade. Então, ser solúvel em vai depender muito da característica. Então, por isso, essa observação aqui do depende da parte polar e da parte apolar, correto? Quanto maior a cadeia carbônica, mais intensa a característica polar aquela molécula orgânica terá. Se essa cadeia for cada vez menor, eu vou diminuindo essa característica polar. A não ser que só seja carbono e hidrogênio. Aí aquilo ali vai ser apolar para sempre. Por isso que hidrocarboneto realmente não se mistura. Aí, obviamente, tem duas imagens na figura. A imagem da esquerda está mostrando uma mão suja
de graxa, por exemplo, e a graxa é um material orgânico que você não consegue tirar simplesmente com a água. Você tem que fazer com que ocorra uma interação entre a água. Então o sabão ele acaba funcionando como esse meio termo, porque ele tem uma parte apolar que vai interagir com o composto apolar que está na mão e uma partezinha polar que vai interagir com a água, correto? A figura da direita, obviamente, todos vocês já viram na rua, não é isso? E alguém sabe me explicar o que, que é ela? O que, que ela indica? Óleo. É só óleo. É só isso mesmo, Heitor? Porque eu, quando coloco óleo na água para cozinhar o macarrão, eu não vejo isso. Você vê? Nossa, vocês estão parecendo que, respondendo por hashtag, né? Água, hashtag sol, hashtag mistura, não é isso? Tá bonito, hein? Tem a ver com essa corzinha. Gente, vocês estão vendo um arco-íris, não é isso? Vamos falar bonitinho. O que, que é esse arco-íris? Que fenômeno óptico é esse? Não lembro o nome, mas é bom lembrar, correto? Isso aí é um fenômeno óptico muito comum. Você vê isso na atmosfera, você vê isso na superfície das mídias, tipo CD, DVD, Blu-ray, não é isso? A gente faz o quê? A luz branca, o que acontece com a luz branca? Tá, não importa. Vamos fazer o seguinte: deixa aí para vocês pesquisarem depois o porquê desse fenômeno. Mas sim, obviamente, tem uma questão de substâncias apolares ali que estão permitindo sua interação com a água. Você vê muito desse fenômeno, principalmente quando a gente utiliza solvente orgânico para poder fazer esse tipo de limpeza. Então, normalmente, quando você está com graxa, tem gente que usa querosene, tem gente que usa thinner e outros solventes que vão facilitar essa retirada da graxa, mas em contato com a água, essa substância também vai interagir um pouco. Aí acontece fenômenos como esse aqui, tá certo? Mas aí é só uma questão de discussão. Tá caindo na água, né, gente? É o correto? Não era para ser o correto, né? Então, vocês estão vendo que aí existem ainda alguns hábitos que são bem complicados. Mas também a gente pode levantar a seguinte pergunta, né? Então tá, o que, que eu faço se eu não posso jogar isso na rua, eu não posso jogar no esgoto? Então, são outras questões que necessitam também de serem ponderadas. Mas vamos seguindo aqui. Esse assunto da aula da manhã ele é bem tranquilo, a gente nem vai acabar até antes do horário, tá bom? Mas é só para a gente deixar essa discussão no ar também. Então, lembrando que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tenho determinados compostos de natureza polar, eu vou usar solventes apolares. Então, normalmente, os solventes que a gente utiliza de natureza polar são hidrocarbonetos. No máximo, alguns outros compostos, tipo benzeno, que tem toda uma questão de aromático e de serem substâncias que podem ser um tanto quanto inebriantes, vamos dizer assim. Mas a gente não vem discutir isso agora. Bom, seguindo então, ó, depois da solubilidade, a gente vai falar das forças intermoleculares. Que inclusive esse é um dos apontamentos que eles trazem para justificar o porquê que a água e o óleo não se misturam. Por serem moléculas ou terem as cadeias apolares, essas interações são muito fracas entre elas, correto? O que de natureza, pela natureza então delas serem bem fracas, a interação com a água vai ser complicada, porque a água é uma molécula que faz uma interação muito forte.
Então, essas forças intermoleculares, a questão energética, ela acaba sendo desfavorecida, porque a interação não é energeticamente favorável. Então, por isso que essas interações elas são bem fracas ou inexistentes. Então, só para deixar registrado e a gente discutir e lembrar algumas coisas, a água, por exemplo, faz o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Eu preciso ter o hidrogênio para o composto ter uma ligação de hidrogênio, precisa ter hidrogênio ligado ao oxigênio, ao flúor, né, ao flúor ou ao nitrogênio. No hidrocarboneto eu tenho hidrogênio ao carbono, então eu não tenho ligações de hidrogênio. O dipolo induzido é a mais fraca de todas, porque é uma coisa que ou é forçada, ou se ela existe, ela é quase que imperceptível. É o que a gente encontra em compostos de natureza apolar. Então, se eu misturo apolar, né, Reginaldo? Não é apotar. Apolar. Esses compostos apolares juntos a compostos que fazem ligação de hidrogênio, energeticamente isso não vai dar certo. Então a gente diz que composto orgânico tem forças fracas, por causa da parte apolar da cadeia carbônica, e a gente vai encontrar alguns pontos de maiores interações quando eu tenho o oxigênio presente na cadeia, eu tenho o nitrogênio presente na cadeia, e ali naquele ponto existe uma interação, que, por exemplo, permite, deixa eu voltar aqui, fazer com que o etanol, né, que é esse aqui da direita, interaja com a água. Isso aqui é apolar, Reginaldo, mas a hidroxila, ela é polar. Então isso aqui vai interagir com a água, e aí eu consigo a solubilização. Então é uma outra justificativa, tá? A questão do estado físico. Exatamente, por essas forças intermoleculares serem mais intensas, mais fracas, eu vou ter estados físicos variados, dependendo principalmente do tipo de cadeia. Então, o que a gente tem compostos bem leves, de natureza polar, eles são gasosos na natureza. Então, os primeiros hidrocarbonetos, metano, etano, propano, butano, são todos gases, as condições ambientes. Ali, por exemplo, eu tenho o exemplo do etanol, do álcool etílico. Ele já se apresenta para a gente num aspecto líquido na natureza, porque já existe a ligação de hidrogênio entre as moléculas, porém é um líquido volátil, quando comparo com a água. Não é isso? Exatamente por causa daquele trecho apolar. Então o etanol, eu acho que o ponto de ebulição é 70, 72, é por aí, entre 60 e 70 graus Celsius, e a água é 100. Então o etanol vai ter uma pressão de vapor maior, uma tendência maior a estar no estado gasoso, então ele evapora facilmente. E a sacarose, que é o açúcar, né, que é um disacarídeo, né? Nós temos lá C12H22O11, e ela acaba sendo sólida porque a cadeia carbônica é muito grande. E ela tem uma massa maior, ela consegue encaixar, né, devido a efeitos também do tamanho da partícula. Então, quanto maior for essa partícula, macromoléculas, vamos dizer assim, isso também pode interferir no estado físico, tá? Tô achando vocês muito quietinhos, viu? Não vou perguntar se vocês estão dormindo também, não. A questão do ponto de fusão e ebulição também está associada ao estado físico, né? Se eu tenho uma substância que naturalmente é gasosa, eles têm baixíssimos pontos de fusão e pontos de ebulição. Se eu tenho substância que na natureza se encontra no estado sólido, eles têm altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Então, para registro, deixa eu só olhar um negócio aqui. Isso. Se comparados às substâncias inorgânicas iônicas ou metálicas, os pontos de fusão e os pontos de ebulição desses compostos eles são bem menores, tá? Principalmente por causa das forças intermoleculares. Então eu preciso de menos energia para fazer essa mudança. Às vezes o processo ocorre naturalmente. Mas qual é a particularidade que nós precisamos apontar para os compostos orgânicos? Eles têm baixos pontos de fusão. Maravilha, tem baixo ponto de ebulição. Mas dependendo da quantidade de energia que você pode fornecer, ele pode mudar de estado físico
porém ele também pode entrar em combustão, que a natureza desses compostos é eles sofrerem reação com oxigênio, gerarem energia, serem decompostos a gás carbônico e água. Então há esse limiar entre ponto de fusão e ebulição ou ponto de ignição, que é quando a reação química da combustão começaria. Então a energia necessária para a mudança de estado físico de alguns pode estar bem próxima do ponto da energia de ativação para que a combustão comece. Então, em alguns casos, é bem complicado verificar esses valores na prática, correto? Mas vamos observar aqui algumas questões. Aqui, aqui eu tenho o propano, o éter metílico e o etanol. Ou metoximetano, que é a mesma coisa. Então, 3 compostos, um é o hidrocarboneto, um é o éter, um é o etanol. As massas deles são parecidas. Então, quantidade de matéria é semelhante. A diferença entre eles está na força intermolecular, correto? E aqui eu tenho um aumento da intensidade da força. O propano, que é hidrocarboneto, é apolar, então tem uma intensidade fraquíssima. O éter, em comparação aos 3, ele tem uma intensidade intermediária. E o etanol, que tem a hidroxila, faz ligação de hidrogênio, tem a intensidade maior. Isso se reflete no ponto de ebulição. Aqui o etanol, eu falei, 78 graus Celsius. Então o que nós temos? Dois gases a temperatura ambiente, né, o propano e o éter, e o etanol no estado líquido, exatamente porque tem uma maior interação entre as moléculas. Então esse é um critério da gente diferenciar. No caso aqui, a diferença está na função ou no grupo funcional que vai interferir nas propriedades físicas e nas propriedades químicas. Né? A força intermolecular ali é uma interação química, é uma ligação entre as moléculas. Então é uma propriedade química também. Agora, aqui eu tenho 3 compostos. Um com 5 carbonos na cadeia, um com 6 carbonos e um com 7. Todos eles são hidrocarbonetos. Todos eles sendo hidrocarbonetos, todos eles são apolares e todos eles têm a mesma força intermolecular. Então não é este o fator que vai interferir. Seriam outros fatores. E aqui eu vejo que eu tenho 3 pontos de ebulição diferentes entre esses 3 compostos. Então a questão que a gente vai levar em consideração é exatamente o aumento da massa. Eu tenho mais átomos formando o composto, uma cadeia maior, uma maior interação entre essas cadeias. Então, para eu permitir, por exemplo, que essa substância passe do estado líquido para o estado gasoso, eu necessito fornecer mais energia para desfazer essas interações devido ao aumento da cadeia. Então, professor, mas eu não lembro disso, eu não lembro de força. Gente, você tem que usar um pouquinho do raciocínio lógico. Eu observo a diferença ali. Qual é a diferença visível? É o aumento na cadeia carbônica. E eu estou vendo que esse aumento da cadeia carbônica interfere no ponto de ebulição. Então você traz essa argumentação, o aumento da massa ou o aumento da cadeia. Tá? Aqui eu só estou mostrando que existem diferenças também quanto à cadeia normal ou cadeia ramificada. A cadeia da esquerda tem 5 carbonos em uma cadeia normal. E a cadeia da direita tem 5 carbonos com uma cadeia ramificada, com uma ramificação. Então, na cadeia da esquerda, eu tenho 5 carbonos fazendo interações entre si, uma cadeia com 5 carbonos interagindo entre si. E a cadeia da direita tem 4. Então, tenho menos interações, menores interações, menor ponto de ebulição. Um outro argumento também é exatamente a ramificação, que pode atrapalhar a interação com as outras moléculas, impedir o encaixe, correto? Isso também é provocado por insaturação, tá? Duplas ligações ou triplas também podem dificultar esse processo, principalmente as duplas, quanto à questão da estrutura cis e da estrutura trans, tá? Que também podem dificultar esse encaixe. Mas a gente vai ver isso mais à frente. E para concluir, a questão da conclusão mesmo isso. A questão da combustibilidade, que é o que eu estava mencionando.
essas energias que nós vamos fornecer para a mudança do estado físico, ele pode ser uma quantidade mínima necessária, por exemplo, para que essa substância comece a reagir com o oxigênio do ar. Quando que isso acontece? Poxa, você bota lá o óleo de soja para esquentar, para fritar batata, por exemplo. Se você deixar ele muito tempo no fogo, ele vai absorvendo calor, a sua temperatura vai aumentando. Mas esse aumento de temperatura não vai fazer ele entrar no estado gasoso, mas pode iniciar uma reação com gás oxigênio. Então esse óleo ele pode começar a queimar. E tem gente que já viu, já pode ter observado isso. Por exemplo, o óleo esquentar tanto que você começa a ver fumaça saindo dele. Aquela fumaça ali é produto de combustão. Ah, professor, não vejo chama. Não há necessidade de você visualizar a chama num determinado momento, mas o início da combustão, sim. Qualquer calorzinho a mais que aparecer ali, aquilo pode entrar em combustão e pode produzir uma labareda muito grande, tá certo? Então a gente tem que tomar, às vezes, cuidado quanto a essa questão de ponto de ebulição ou ponto de ebulição e fusão próximo do que a gente chama de ponto de ignição. Então isso aí é sempre avaliado em algumas questões. O combustível, por exemplo, ele é armazenado, combustível de posto, ele é armazenado no fundo, né, em profundidade, exatamente para não absorver tanto calor. A questão da fritura, quando você coloca o alimento, aí a energia é transferida, né, de maior para o de menor temperatura, então a temperatura do óleo diminui, então impede que ele entre em combustão. Então tem uma série de aspectos que são levados em consideração. Eu vou dar uma sugestão que eu achei bem bacana hoje de manhã, quando eu estava assistindo o jornal, estava explicando sobre os incêndios na Califórnia, esses incêndios que estão acontecendo agora devido ao verão de lá. E eles estavam explicando qual é a diferença dos incêndios que estão acontecendo lá para os incêndios que acontecem aqui. Existe uma corrente de ar que impede a troca de calor. Então o vento ele passa aquecendo mais ainda. E é uma questão de criar um ambiente como se fosse um ambiente isolado para a troca de calor. Então, aonde o ar ele contém mais energia, ele fornece mais energia além da própria chama da combustão. Então é um incêndio que é bem difícil de ser controlado, ao contrário daqui. Aqui tem o vento que acaba dissipando e espalhando, mas ele não carrega a energia térmica junto com ele, ao ponto de servir de fomentador do incêndio. Lá o negócio é mais complicado. Tem a ver com cordilheiras, tem a ver com fenômenos atmosféricos que dificultam até a extinção. Eu não sei se é semelhante ao incêndio que acontece vez ou outra na Austrália, mas é uma curiosidade, um fenômeno que chama de aquecimento adiabático. Aí procura saber direitinho, que aí é uma curiosidade, beleza?